E aí, galera, beleza? Vamos hoje aqui com o módulo 2 do livro 3, tá certo? E esse módulo, pessoal, se você se recordar, a gente falou do módulo 1 sobre a célula, né? A gente comentou ali sobre a estrutura celular, citossol, organóides celulares, as principais funções ali dos organóides. E hoje a gente vai falar sobre o ciclo celular e as divisões celulares, correto? Lembrando que a célula ela tem um ciclo, tá certo? O ciclo é o momento em que ela não está se dividindo, que a gente chama de intérfase, tá? E o momento que ela está em divisão, que vai ser mitose ou meiose. E é justamente esse ciclo celular que a gente vai visualizar hoje, tá certo? Então aqui, pessoal, o ciclo celular, como eu falei, tá? Ele é dividido em intérfase e divisão, tá certo? E esse ciclo celular, percebam bem, a intérfase, ela é dividida em três períodos, em três momentos aí. Período G1, tá certo? Período S e período G2. O período G1, pessoal, é aquele momento em que a célula terminou ali de se dividir, tá? A célulazinha resultante da divisão da célula-mãe, tá certo? Ela ainda vai crescer, ela vai realizar todo o seu processo metabólico de síntese de RNA, de síntese de proteínas, tá? Então, essa é a etapa G1. O que significa esse G? G vem de gap. Gap significa intervalo, correto? Então, é o primeiro intervalo aí, logo depois que termina a divisão celular, beleza? E aí o seguinte, logo depois que terminou a etapa G1, porque, perceba bem, nós temos diferentes células no nosso organismo, tá? As nossas células epiteliais, por exemplo, elas são células que vão se dividir com maior frequência, tá certo? Principalmente essas células de revestimento, essas células que fazem parte aí da sua pele. Já existem outras células que vão se dividir de uma vez ao ano, né? Algumas se dividem uma vez por mês, outras se dividem de 10 em 10 anos, enfim. A gente tem aí mais de 50 trilhões de células no nosso organismo, tá? E cada local aí, cada tecido, ele tem um processo diferenciado, tá? E cada célulazinha tem um processo particular aí, beleza? Então, a gente está falando aqui de uma forma mais geral, tá certo? Etapa G1, etapa S, etapa G2, tá? Mas existem algumas células que vão permanecer numa etapa chamada de G0. Essas células, por exemplo, aí, seus neurônios e a célula muscular estriada esquelética, são células que não se dividem mais, tá? Todo o processo de divisão pelo qual ela já passou, já acabou. Então, ela está em constante momento G0, tá certo? Então, ela não vai entrar em G1, não vai entrar em S, não vai entrar em G2. Não vai se dividir mais, tá certo? Então, a intérfase, pessoal, é aquela etapa que vai anteceder o processo de divisão. Então, não se esqueçam, momento G1, período G1, tá? Primeiro intervalo, como queiram aí, é o momento em que a célula ela está crescendo, ela está realizando o seu processo metabólico, grande síntese de RNA e, consequentemente, grande síntese de proteínas, beleza? Terminou a etapa G1, a célula ela sabe o momento ali, né? Porque o ciclo celular inteiro ele é regulado por proteínas especiais, principalmente as proteínas ciclinas, tá? São proteínas que vão regular ali todo esse período celular. Então, depois que terminou ali, a célulazinha ela já passou pela etapa G1 e tal, e aí ela fala, não, agora está na hora de dividir. O que ela vai fazer? Ela vai entrar na etapa S, no período S. E esse S significa síntese, tá? Síntese de DNA. É o momento em que a célula vai duplicar o seu material genético, correto? E aí, pessoal, eu chamo a atenção para o seguinte fato. Presta atenção nesse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, ele mostra exatamente a quantidade de DNA
tá certo? Que a gente tem no momento aqui, na etapa chamada de G1, que é aquela primeira etapa da intérfase que a gente comentou. Perceba que essa célula, ela possui aqui 2x de DNA, tá certo? Por exemplo, você na sua célula somática tem aí 46 cromossomos, só que esses cromossomos, eles são simples, tá certo? Essa célula vai entrar em divisão, então ela vai passar pelo período S, tá certo? S de síntese, síntese de DNA. Então, nesse caso, vai ocorrer aí uma duplicação do DNA. Então, você pode observar que a quantidade de DNA, ela sai aqui de 2x e vai para 4x, correto? Perceba que na etapa S ocorreu, então, a duplicação desse DNA. Nesse caso, você me pergunta, então a gente aumentou o número de cromossomos? E eu te respondo, não. Não houve aumento no número de cromossomos. Houve aumento no número de moléculas de DNA. Esses cromossomos aí, eles estão duplicados. Então, seria mais ou menos o seguinte, você tem aqui um cromossomo, tá certo? E ele vai passar pela etapa S porque a célula vai entrar em divisão. Esse cromossomo é duplicado, correto? É um cromossomo duplicado, beleza? Lá na frente vocês vão entender o porquê dessa duplicação. Então, beleza, pessoal. A célula, então, passou pela etapa S, ocorreu aqui a duplicação. Agora, a célula vai fazer aquele último check-up, tá? Vai sintetizar aquela pequena quantidade de proteína, tá certo? Vai realizar aquele pequeno processo metabólico ainda, tá? Que é aqui a etapa G2. Perceba que essa etapa G2, ela é bem mais curta do que a etapa G1, do que a etapa S aqui, correto? A etapa G2 é aquela que vai anteceder a divisão propriamente dita. Então, existe aí uma pequena produção de RNA e uma consequente pequena produção de proteínas, totalmente diferente se a gente se relacionar aí com a etapa G1 lá do início da intérfase. Então, beleza, a célula passou rapidamente pela etapa G2 e vai entrar aqui agora em divisão celular, em mitose aqui no caso. Perceba, uma célula dando origem a duas outras células idênticas geneticamente aí, tá certo? E aí você pode estar aí meio confuso, mas como que é idêntica geneticamente se ocorreu um aumento no número de DNA? Olha só, pessoal, etapa S, ocorreu aqui a duplicação do DNA, etapa G2 e rapidamente a célula já entra aqui em divisão, que a gente vai ver lá, prófase, metáfase, anáfase. Olha só, esse Azinho aqui vai ser de anáfase, que é uma das etapas da mitose. Nesse processo, nessa fase aqui, na anáfase ocorreu a separação das chamadas cromátides irmãs. Então, lembra que eu disse que o cromossomo ele foi duplicado na anáfase, ali na mitose. Essa parte duplicada, essas estruturas que a gente chama de cromátides irmãs, tá certo? São separadas, tá certo? Então, olha só, pessoal, você tem na sua célula somática 46 cromossomos. A célula não está se dividindo, está em intérfase, tá certo? No momento oportuno, a célula começa a entrar num processo de divisão. Então, nesse processo, síntese de DNA, correto? Então, esses 46 cromossomos, essas 46 moléculas de DNA aí, serão duplicadas. Lembra, você permanece com 46 cromossomos, porém, ocorreu aí a duplicação de DNA. Então, você passa de ter 46 moléculas de DNA e passa a ter 92 moléculas de DNA, correto? Para que quando ocorrer a divisão, propriamente dita, cada célulazinha resultante vai ter ali 46 moléculas de DNA nas células que foram originadas ali da divisão. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Aqui o ciclo, perceba bem, etapa G1, o cromossomo, tá certo? Simples, passou pela etapa S, ocorreu o quê? A duplicação desse cromossomo, tá?
As cromátides irmãs, que nós chamamos, é porque esse DNA ele foi duplicado. E a gente vai ver posteriormente que a duplicação do DNA ela é semi-conservativa, tá? Vai ocorrer a separação de uma fita e uma das fitas ali vai servir de molde para a formação da outra fita. Então, essas chamadas cromátides irmãs, elas são unidas por um aglomerado de proteínas ali que vai unir, tá, essas cromátides irmãs e vai formar aqui uma região mais apertadinha, vamos dizer assim, tá certo? Uma região mais arrochada, tá? Que é chamada aqui de centrômero, tá certo? Então, perceba, etapa S ocorreu aqui a duplicação, passou pela etapa G2 da intérfase e agora essa célulazinha vai se dividir. Então, olha só, vai passar pela prófase, que é a primeira fase da mitose, que daqui a pouco a gente vai falar melhor, vai passar pela metáfase, posteriormente passa pela anáfase, e na anáfase ocorre o quê? A separação dessas cromátides irmãs aqui. Quando ocorreu a separação, perceba, a gente vai ter aqui a formação de 2 cromossomos idênticos a esse daqui. Então, esse cromossomo vai formar uma célula, esse outro forma a outra célula, correto? Então, esse é o ciclo cromossômico. Aqui o centrômero, como eu havia falado, tá? As cromátides irmãs aqui, e essas estruturas aqui que a gente está vendo são formados por microtúbulos. Lembra que a gente falou dos centríolos lá no módulo 1, né? Que eu falei que eles vão ser responsáveis pelo processo de divisão celular, porque eles vão emitir ali os microtúbulos que vão se ligar aqui ao centrômero para ocorrer aqui, ó, a divisão dessas cromátides irmãs aí, beleza? E aí, olha só, mitose propriamente dita, conceito de mitose, divisão celular que permite a distribuição dos cromossomos, tá? Constituinte citoplasmático da célula-mãe equitativamente. Então, a mitose é uma divisão celular equitativa, tá certo? Então, ela é uma divisão que não vai ocorrer uma redução do número de cromossomos aí, tá certo? O número de cromossomos, ele vai permanecer igual, tá certo? Então, olha só, lembra lá do ciclo? Intérfase, G1, S, G2, e a divisão aqui, cada uma dessas etapas, a gente vai ver a partir de agora. Então, olha só, pessoal, depois que a célula passou pelo processo interfásico, tá? Processo interfásico, etapa G1, etapa S, etapa G2, beleza? Essa célula aí agora vai entrar em prófase, ela já está preparada para poder se dividir e vai começar agora o processo de divisão propriamente dito. Então, entra aqui em prófase. E o que vai acontecer na prófase? Perceba, pessoal, essa célula em intérfase, ela tem aqui um par de centríolos, correto? Esses centríolos, eles serão duplicados e a gente vai ter aí o encaminhamento de cada par de centríolo, porque, perceba, você tem um par, se esse centríolo foi duplicado, você passa a ter 4 centríolos aí, ou seja, 2 pares, correto? De centríolos. Cada par de centríolo aí, ele vai seguir para o polo da célula, tá? Vem um par para esse polo de cá, vem outro par para esse polo de cá, correto? E aí, pessoal, percebam, na prófase, tá? Começa aqui a condensação cromossômica, tá? Lembra quando a gente falou do núcleo, eu disse que no interior do núcleo a gente tinha cromatina. A cromatina é o filamento de DNA, é o cromossomo descondensado, correto? Agora, essa célula vai entrar em divisão, essa cromatina começa a se condensar, então começa a ocorrer ali o enovelamento, começa a ficar enrolado por proteínas especiais ali, principalmente as histonas que envolvem ali a molécula de DNA, vai formar esse cromossomo aí propriamente dito. Então, na prófase, a gente tem o início da condensação cromossômica. Também, pessoal, perceba que a carioteca, ó, ela começa a se expandir. Você começa a ter aqui um volume, um aumento do volume nuclear, correto? Então, esse núcleo, ele vai se expandir,
tá certo? E essa carioteca vai chegar num determinado momento que a gente não vai enxergar ela mais, tá certo? Que vai ser ali na fase de metáfase, tá? Além disso, o nucleolo aqui do núcleo, ele vai desaparecer, correto? Esses cromossomos, eles começam a eles iniciam então a sua condensação e já começam a seguir para a faixa equatorial da célula, tá? Ou faixa mediana da célula ali, e um cromossomo vai se encadear um atrás do outro, correto? De modo que, perceba que no início da metáfase aqui, metáfase significa fase de transformação. Na metáfase, pessoal, os cromossomos estão no auge da sua condensação, correto? É o momento que eles estão mais condensados possível. Por isso, se a gente quiser fazer a fotografia do cromossomo de uma célula, a gente tem que paralisar a divisão nesse momento, tá certo? Colocar no microscópio e aí a gente consegue fazer a cariotipagem, ou seja, fotografar os cromossomos que pertencem ali àquela célula. Então, percebam que esses cromossomos, ó, eles já estão se encaminhando para a faixa equatorial, os centríolos já estão nos polos da célula, já emitindo aqui esses filamentos que a gente chama de fibras do fuso mitótico, tá? Também chamados aí de fibras acromáticas, tá? Que são o quê? Proteínas tubulina irradiadas ali a partir do centríolo, de cada centríolo ou de cada par de centríolo. Então, pessoal, além disso, ao redor de cada centríolo vai existir microtúbulos ao redor dele ali, que a gente vai chamar de fibras de áster de estrela, correto? Quando você olha a estrela à noite no céu, ela está ali piscando, né? Parece emitindo pequenos feixes ali. Quando a gente olha uma célula se dividindo, tá? A gente repara lá no centríolo, a gente vai ver exatamente estruturas semelhantes a essas estrelas. Por isso ficou denominado de fibra de áster, beleza? Então, perceba, na metáfase propriamente dita, os cromossomos estão já no auge da sua condensação. Perceba, não existe carioteca aqui mais, tá? Estão só os cromossomos na faixa equatorial da célula e já se preparando, tá? As fibras do fuso mitótico já estão ligadas aqui ao centrômero aí do cromossomo, já se preparando para ocorrer o quê? A divisão das cromátides irmãs. A divisão, no caso, do centrômero, que é aquele aglomerado de proteínas que unifica as cromátides irmãs, que são resultado lá daquele processo de duplicação. Então, aqui na anáfase, fase de separação, tá certo? As cromátides irmãs, elas são separadas. Então, perceba que vai organizar em um polo da célula um conjunto cromossômico e no outro polo da célula um outro conjunto cromossômico, de modo que a gente passa para a telófase, tá? A telófase, pessoal, ela é uma fase final. Nessa fase, a gente começa a ter o envolvimento desse lote cromossômico desse lado de cá e um envolvimento do lote cromossômico do lado de cá. É o momento que a carioteca começa a se reorganizar, tá certo? O nucleolo do núcleo começa a se reorganizar, a cromatina, o cromossomo ali no caso, ele começa o seu processo de descondensação, formando-se em cromatina novamente, tá? E posteriormente começa a ocorrer o estrangulamento da célula, tá? Que é o que a gente chama de força centrípeta, que vem de fora para dentro, e aí a célula vai se dividir, formando duas célulazinhas idênticas geneticamente aí à célula-mãe. Então, essa célula-mãe deu origem a essas duas células. E quando ocorre aqui essa separação da membrana plasmática, tá? Formando aí as duas células, é o que a gente chama de citocinese, que é uma das etapas aqui da telófase. Beleza? A meiose, pessoal, é uma divisão celular reducional, tá? Nesse caso, vai ocorrer a redução no número de cromossomos. E a meiose, ela é importante principalmente
para o processo de reprodução sexuada. É devido a esse processo meiótico que a gente tem aí a variabilidade genética entre os indivíduos da mesma espécie, tá? Você pode observar, na sua casa você tem lá seu pai, sua mãe, né? E tem os seus irmãos, correto? Esses indivíduos, eles possuem alguma semelhança, mas eles são bem diferentes um do outro, né? Tem aqueles casos lá, o indivíduo tem cabelo liso, o seu irmão tem cabelo crespo, tá? Mas como que isso é possível, sendo que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Isso é devido aí à meiose, tá? Que ocorreu o embaralhamento dos genes, tá? E gerou gametas diferenciados aí, que vai culminar no surgimento de um indivíduo com uma outra variabilidade genética. Então, a meiose, pessoal, percebam, existe aqui a intérfase, a duplicação, né? Na intérfase ocorre a duplicação dos cromossomos aí propriamente ditos. A meiose, ela vai ser dividida em dois momentos, meiose 1 e meiose 2, tá? A meiose, ela é um pouquinho mais demorada do que a mitose, tá? E a meiose, ela só acontece nas chamadas células germinativas, células que vão formar gametas, tá? Gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, ovócito secundário, correto? Então, olha só, presta atenção nesse gráfico aqui. Intérfase, etapa G1, correto? Olha a quantidade de DNA que tem na célula, né? X aqui, DNA. Etapa S, ocorreu o que? A duplicação do DNA, foi para 2x, né? Porque o DNA foi duplicado. Etapa G2, e aí entra em meiose 1. Perceba, meiose 1 a gente vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Daqui a pouco a gente vai ver a figurinha dessas etapas aí. E logo em seguida a meiose 1 passa para a meiose 2. E aí perceba que na meiose 2, no final da meiose 2, olha só a quantidade de DNA que eu vou possuir. A metade de X, correto? Por que isso? Porque a gente vai ter na meiose 1 a separação dos cromossomos homólogos e na meiose 2 a separação das cromátides irmãs. Mas calma que a gente vai explanar isso daqui agora. Olha só, pessoal, as fases da meiose. A meiose 1, como eu falei anteriormente, dividida em prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. A prófase 1 é a mais demorada delas. Por quê? A prófase 1, pessoal, ela é dividida em 5 etapas, tá? 5 etapas. E são extremamente importantes aí. A primeira etapa da prófase 1 é a chamada de leptóteno, tá certo? Nessa fase, nesse momento aqui, é o momento que inicia-se a condensação cromossômica, o volume nuclear começa a aumentar, o nucleolo começa a desaparecer e os cromossomos, como eu falei, começam a se condensar ali, correto? Lembra que eles já passaram pelo processo interfásico, então eles já estão duplicados, beleza? E, posteriormente, pessoal, esses cromossomos, eles começam a se emparelhar, tá certo? Que vão formar aí os pares de cromossomos que nós chamamos de cromossomos homólogos. Lembra aqui de uma coisa, semelhante atrai semelhante, tá certo? Então, um cromossomo vai se emparelhar com o seu semelhante, tá certo? São cromossomos aí que possuem o mesmo tamanho, cromossomos que têm centrômeros na mesma posição, correto? E lembrando que esse cromossomo, ele é um herdado do pai, o outro herdado da mãe, tá certo? Por isso eles são homólogos, beleza? Tranquilo? São regiões ali que vão determinar, que possuem genes que determinam uma mesma característica, tá? Que estão relacionados aí a uma mesma característica. E nesse momento que os cromossomos, eles estão emparelhados, é a etapa que a gente chama de zigóteno, tá? Nesse momento, olha só, os cromossomos, aqui eu tenho um cromossomo, aqui eu tenho o homólogo, ó. O que vai acontecer? Eles se emparelham. Então, existem proteínas aqui que mantêm eles emparelhados, correto? Então, um do lado do outro. Lembrando que eles estão duplicados. Então, quando eu olho no microscópio, eu vejo uma estrutura com 4 perninhas. E nesse momento eu chamo de
tétrade, tá? Tetra de 4 cromátides, correto? Ou bivalentes, tá? Porque é um par de cromossomos homólogos aí. Então, eles estão emparelhados. E aí, pessoal, começa a ocorrer o fenômeno chamado de crossing over, ou permutação, ou também chamado de recombinação gênica. O que é isso? Troca de partes entre esses cromossomos homólogos. São todos os cromossomos que vão fazer? Não, não são todos os cromossomos que vão realizar esse processo, tá certo? Mas entenda a importância desse processo. Então, olha só, seria mais ou menos o seguinte, os cromossomos estão aqui emparelhados, um do lado do outro. Aí, aqui nessas cromátides ocorrem rupturas, tá? Essas cromátides aqui vão sofrer rupturas, e essa parte que foi quebrada dessa cromátide aqui vem para esse outro lado. E a parte que foi quebrada dessa cromátide aqui vem para o outro cromossomo, correto? Lembrando, pessoal, um cromossomo foi herdado do seu pai, o outro herdado da mãe, correto? Então, perceba que essa troca aí é o que a gente chama de crossing over. E nessas regiões que foram trocadas, vão formar os chamados quiasmas. Então, bem nessas regiões que houve a troca, vai ocorrer o cruzamento, tá? Desses cromossomos homólogos aí. E a gente chama de quiasma, tá certo? A letra X em grego é qui, tá certo? Por isso é denominado quiasma, tá? E esse quiasma começa a sofrer aqui uma movimentação, tá certo? Iniciando já, dando sinais de que vai ocorrer a separação. É a fase que a gente chama de diacinese, beleza? Então, olha só, no paquítono ocorre o crossing over, ou permutação, que é a troca. No diplóteno ocorre lá a formação dos quiasmas. E na diacinese, esses quiasmas começam a se movimentar, indicando que vai ocorrer a separação. Perceba, vai iniciar aí a movimentação, não vai ser completa, tá certo? Então, aqui é a prófase 1, beleza? Posterior à prófase 1, pessoal, a gente vai passar aqui para a metáfase 1. Perceba, a metáfase, você não tem carioteca mais, os cromossomos estão no auge da sua condensação e esses cromossomos se situam na região equatorial da célula, na faixa mediana da célula. Tá? Os centríolos já se encaminharam para os polos da célula, estão emitindo ali as proteínas tubulina, formando aqui as fibras do fuso acromático, ou também chamado de fuso mitótico, se ligando ao centrômero aqui dos cromossomos na região mediana. E aí, olha só o que acontece. Perceba nesses cromossomos as trocas, os locais onde foram trocados, tá? Esse vermelhinho trazendo aqui uma parte do azulzinho e da mesma forma esse azulzinho trazendo aqui uma parte do cromossomo vermelhinho. Percebam que posterior à metáfase 1, a gente tem aqui a anáfase 1, que é a fase de separação. Nesse caso, vai ocorrer a separação de quê? A separação dos cromossomos homólogos, tá certo? Aqui é a separação dos cromossomos homólogos, beleza? Então, perceba, esse cromossomo vem para um lado, esse outro cromossomo vai para o outro, tá certo? E aí, pessoal, no final aqui, ó, da telófase 1, eu vou ter a formação de duas células filhas chamadas haploides, tá certo? Uma célula diploide é quando eu tenho os cromossomos aos pares, tá certo? Então, no nosso caso, uma célula diploide tem 46 cromossomos. Uma célula haploide tem a metade do número de cromossomos, que vai ser igual a 23, beleza? Que lá é o espermatozoide e o ovócito secundário. E aí, perceba, na telófase 1, ocorre aqui a reorganização da carioteca, né, em volta daqueles cromossomos, daquele conjunto de cromossomos que foi separado, e forma aqui duas células haploides. Posteriormente, pessoal, a gente passa para a meiose 2. A meiose 2 ela vai ser semelhante à mitose. Se você entendeu bem a mitose, a meiose 2 você vai tirar de letra, porque na meiose 2 não ocorre crossing over, não ocorre separação de cromossomo homólogo. Vai acontecer aqui o quê? Olha só, perceba, essas duas células, tá, estão entrando em meiose 2 aqui. O cromossomo começa a se condensar,
lá, aqui na prófase 2, os centríolos vão se encaminhar, cada um para um polo da célula, a carioteca vai se expandir até ela se desintegrar totalmente, e aí a gente chega na metáfase 2. Metáfase 2, auge da condensação cromossômica, centríolos aí liberando as tubulinas, formando as fibras do fuso acromático, se ligando ao centrômero, tá certo? E aí, percebam, vai culminar na separação desse centrômero aí, liberando quem? As cromátides irmãs. Então, um conjunto de cromátides irmãs para esse lado, o outro conjunto de cromátides irmãs para o outro lado ali, correto? De modo que vai ocorrer a reorganização da carioteca em cada conjunto de cromátides que foi separado ali, tá certo? Reorganizando a célula e posteriormente ocorrendo a divisão da célula. Então perceba que no final eu tenho a formação, ó, de 4 células filhas diferentes geneticamente, olha só, da célula mãe, que essa daqui foi a prófase 1 e ali a meiose 2. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso, tá? Beijo para vocês, forte abraço e até a próxima.